Gincana de receitas. A escola em que Joana estuda realiza anualmente uma gincana de receitas entre os alunos, e os estudantes que desejam participar da gincana devem ficar atentos a alguns critérios estabelecidos pela comissão organizadora. Ser uma receita de família, trazer de casa todos os ingredientes necessários, finalizar a receita no tempo determinado pela comissão, explicar como foi feita a receita, ingredientes, quantidades, compartilhar a receita com os jurados, ser aprovada pelos jurados, compartilhar a receita oralmente. Quando Joana leu os critérios estabelecidos para participar na gincana, lembrou-se de uma receita de cupcake que sua avó tinha inventado há muitos anos e que era deliciosa. Motivada a participar da competição, Joana pediu que a avó lhe enviasse a receita dos cupcakes. A avó mandou mensagens de áudio dizendo o seguinte: Você vai precisar de um ovo inteiro, uma colher de fermento, chocolate em pó, farinha, óleo, açúcar refinado e também vai usar uma xícara de medida e um pote para colocar os ingredientes e misturá-los. Encha uma xícara de farinha, essa é a quantidade de farinha que você vai usar. Adicione a farinha no pote. Essa mesma xícara você vai usar para medir a quantidade de açúcar refinado. Então, você vai dividir a xícara em 4 partes iguais e preencher 3 partes dela com açúcar. O mesmo você vai fazer com a quantidade de leite. Divide a xícara em 4 partes iguais e preenche de leite 3 partes. Mas não vai quebrar a xícara, viu? A divisão que tem que ser feita pode ser com uma canetinha. Tá, mas continuando. Agora, apague a divisão anterior e divida a xícara em 3 partes iguais e preencha somente uma parte com óleo. Agora, apague essa divisão e divida a xícara ao meio. Preencha uma parte com chocolate em pó. Misture todos os ingredientes, põe nas forminhas e coloque no forno. Joana entendeu perfeitamente as instruções da avó, comprou os ingredientes e foi para a escola no dia seguinte para participar da gincana. Chegando na escola, Joana percebeu que esqueceu de anotar a receita. Foi rapidamente falar com os jurados, que são os professores da escola, sobre o ocorrido. Eles falaram que ela poderia participar do concurso desde que ao final da preparação do prato ela entregasse a receita por escrito. Enquanto a aluna preparava a receita conforme as instruções da avó, ela pensava em como iria escrever aquelas quantidades de ingredientes que precisavam da xícara para medir. Afinal, transcrever o áudio da avó poderia parecer muito confuso. Então, enquanto os cupcakes estavam no forno, Joana começou a rabiscar a receita. Ela tentou representar as quantidades com desenhos conforme as medidas que a avó lhe passou, mas pensou: eu não posso entregar desenhos em uma receita. Preciso pensar em como representar essas quantidades com números. Joana pensou então que poderia anotar o total de partes que a xícara foi dividida e quantas partes dela foram preenchidas. Por exemplo, para tomar a quantidade de chocolate em pó, foi necessário dividir a xícara em 2 partes iguais e preencher somente uma. Então ela fez a seguinte representação. Para a quantidade de leite, ela fez a seguinte representação. Ela usou o mesmo raciocínio para as outras quantidades que não eram inteiras, ou seja, que preenchiam somente algumas partes da xícara, e conseguiu escrever a receita de uma maneira mais fácil de compreender. Quando Joana entregou os cupcakes para os jurados, junto com a sua receita por escrito, o professor Visconde ficou surpreso. Uau! Você usou frações para representar as quantidades de ingredientes do seu prato? Fantástico! Afinal, nós ainda não vimos isso em aula? Frações? Disse Joana. Sim. Veja. Para indicar uma fração, usamos um traço horizontal e 2 números chamados de termos da fração. O termo que fica abaixo do traço é o denominador, e ele indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Já o termo localizado acima do traço é o numerador, e ele indica quantas partes do inteiro foram tomadas. E foi exatamente o que tu fizeste com as quantidades que são partes da xícara. Após finalizar a receita e apresentar aos jurados, lembrou-se que teria que compartilhar oralmente a receita,
com todas as pessoas que estavam assistindo e participando da gincana. Nesse momento surgiram novas dúvidas na cabeça de Joana. Como eu devo dizer? O professor Visconde auxiliou a aluna usando a seguinte explicação. A leitura das frações é feita assim. Primeiro lemos o numerador, depois o denominador. Para o denominador, são adotados alguns nomes especiais. Observe a tabela que eu vou fazer abaixo. Se o denominador for 2, nós lemos meio. Se for 3, nós lemos terço. Se for 4, nós lemos quarto. Se for 5, nós lemos quinto. Se for 6, nós lemos sexto. Se for 7, nós lemos sétimo. Se for 8, nós lemos oitavo. Se for 9, nós lemos nono. Se for 10, nós lemos décimos. Se for 100, nós lemos centésimos. Se for 1000, nós lemos milésimos. Quando o denominador não for nenhum dos números indicados aqui, nós lemos o denominador acompanhado da palavra avos. Vamos ver alguns exemplos. 1 sobre o 12 é 1/12 avos. Joana compartilhou sua receita oralmente e o público ficou encantado com a facilidade da receita. Como Joana atendeu todos os requisitos exigidos pelo concurso e como a receita de sua avó era realmente deliciosa, o resultado não podia ser diferente. Ela foi a vencedora da gincana das receitas. Neste dia, Joana levou o prêmio e, além disso, aprendeu sobre frações.